aleluia, 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 aleluia. No texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, nós escutamos como a atividade missionária da igreja chega a Samaria, como o próprio Jesus já havia passado por aquela região, agora os seus discípulos voltam àqueles caminhos de Jesus para anunciar o Evangelho. O primeiro anúncio é levado por Filipe, que ali experimenta a acolhida e a boa vontade daquelas pessoas, a alegria de receber o anúncio do Evangelho. Diz o versículo 6: as multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. A ação de Filipe era uma clara demonstração do poder de Deus, da ação do ressuscitado, da força de Deus que vem em socorro daqueles sofredores, paralíticos, aleijados, possuídos por espíritos maus. É uma imagem bonita dos Atos dos Apóstolos para nos ensinar que a mensagem do Evangelho porta sempre a salvação, e esta salvação ela promove, ela retira a pessoa de todas as situações de pecado, de dor, de sofrimento, para os introduzir numa vida nova. Depois deste momento do anúncio, nós encontramos um segundo acontecimento registrado no texto de hoje. Os apóstolos impuseram as mãos sobre aqueles que já haviam sido batizados na Samaria. E diz o versículo 16: porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles, apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Aqui é interessante, neste gesto da imposição das mãos, é comunicado o dom do Espírito Santo. E este rito da igreja primitiva é visto na tradição eclesial como o sacramento da confirmação. E nos Atos dos Apóstolos já é como que o dom de Pentecostes naquela comunidade na Samaria. Se fala de uma pequena manifestação do grande Pentecostes. Mas o fato é que o texto de hoje nos quer fazer compreender como os Atos dos Apóstolos podem ser chamados também de Atos do Espírito Santo. É o Espírito que leva Filipe, é o Espírito que converte os corações por meio da pregação do diácono Filipe. É o Espírito que unge, que envia, é o Espírito que é dado mediante a imposição das mãos, é o Espírito que dá vida nova por meio da conversão, por meio da graça do batismo. De modo que
a pergunta que a liturgia hoje quer que a gente responda é: quem é este Espírito Santo? Na verdade, é um começo de uma longa resposta, porque nós agora, nos aproximando da ascensão do Senhor, vamos escutando, podemos dizer, os nomes que Jesus chama o Espírito Santo e o sentido da ação deste Espírito que será dado por meio de Jesus no Pentecostes. Então, no texto do Evangelho, nós encontramos no Evangelho de João a primeira das 5 promessas do Espírito Santo presente no Evangelho de São João. O Espírito aqui é chamado com a palavra grega Paráclito, que é traduzido na nossa liturgia por outro defensor. Aqui o conceito é bem espiritual, mas é verdade que a terminologia é bem jurídica. Ele é como que um advogado, o defensor, aquele que estará sempre do lado daqueles que foi escolhido por Deus. E estará contra quem? É outra realidade muito forte no Evangelho de São João. O Espírito da verdade, o Espírito defensor, o Espírito Paráclito, ele permanecerá sempre convosco, contra o mundo. O mundo não é capaz de receber este Espírito, porque não o vê, nem o conhece. Então se trata de uma caminhada como que num debate de um tribunal. Caminha conosco o Espírito defensor e ele age em nós para que com ele nós sejamos contra o mundo, contra o pecado, contra tudo aquilo que nos impede de viver a vida segundo a vontade de Jesus. Porque no fundo, este mundo que o Evangelho fala é tudo aquilo que se opõe a Cristo, tudo aquilo que se opõe à verdade de Deus. É uma imagem da desgraça do pecado, enquanto que o Espírito defensor nos protege deste mundo e nos introduz na vida verdadeira de comunhão com o Pai e o Filho. O Espírito é aquele que será dado para que nós tenhamos esta vida no Pai. Como Jesus disse: naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim e eu em vós. Por isso, meus irmãos, é preciso viver nesta escuta verdadeira dos mandamentos, desta escuta verdadeira de Jesus, para que por meio do seu Espírito possamos viver uma vida nova na confiança absoluta e na força para vencermos as tentações do mal. Agora, este dom do alto, este dom de Deus, que é Deus mesmo, Deus Espírito Santo, Espírito defensor, Espírito da verdade, ele realiza em nós aquilo que São Pedro vai dizer na sua primeira carta, na segunda leitura. É ele que santifica
purifica os nossos corações. É Ele que nos ajuda a estar sempre prontos a dar a razão da nossa esperança. É este Espírito que sustenta a nossa boa consciência, que nos leva a viver a mansidão e o respeito, para que nas nossas atitudes, naquilo que nós praticamos, possa crescer sempre mais a vontade de Deus, porque experimentamos a ação de Deus em nosso favor. E o texto termina na segunda leitura recordando esta vida nova do Espírito nos foi dada por causa de Cristo. Ele sofreu a morte, recebendo esta vida nova. Ele morreu para os nossos pecados e garantiu para nós, de uma vez por todas, a justificação, a salvação. Então, este Espírito que nos é dado é o Espírito de Cristo, é o Espírito que nos ajuda a praticar o bem, a praticar as boas obras, a viver sempre mais na mansidão, no respeito e no amor verdadeiro. Meus irmãos, nós podemos dizer: o Espírito Santo realiza ainda hoje e continuará realizando na Igreja aquelas maravilhas que Ele mesmo operou no início do anúncio do Evangelho. O Espírito Santo, agindo nesta Igreja que somos nós, estará sempre conosco, nos colocará na verdade de Cristo e nos ensinará a permanecermos fiéis ao mistério da sua cruz, ao cumprimento verdadeiro dos mandamentos. Este mesmo Espírito que nos aproxima do Pai e do Filho nos ensinará a viver sempre mais segundo a medida da cruz. Peçamos a Deus que nos perdoe pelas vezes que o espírito mundano prevaleceu na Igreja, em nós. Peçamos a Deus perdão. Quantas vezes o espírito da mentira, o espírito do desrespeito, o espírito da violência, nada disso vem de Deus. Nós recebemos de Deus a graça, o consolo, a força da sua presença, por meio do Espírito que nos comunica a verdade do céu, para que vivamos do céu, para que possamos crescer sempre mais e um dia chegarmos à medida de Cristo nosso Senhor. Amém.